Evangelho de João, capítulo 1, eu lerei do versículo 1 até o versículo 9. Acompanhe então com atenção o que nos diz a palavra do Senhor. João, capítulo 1, do versículo 1 ao 9, nos diz assim: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina a todo homem. Vamos orar mais uma vez? Senhor, temos aberta diante de nós a Tua palavra, cremos na ação poderosa, transformadora do Teu Santo Espírito, que age por meio da Tua palavra e que glorifica o nome de Cristo. Pedimos, Pai, que o Senhor venha aqui sobre nós, cative o nosso coração ao Senhor, tire de nós toda a distração e tudo aquilo, Pai, que de alguma forma venha ao nosso coração como impeditivo a compreensão da Tua palavra. Que o Senhor nos abençoe, que o Teu nome seja glorificado e que sejamos cheios do Senhor. No nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o Evangelho de João, ele não faz parte dos evangelhos sinóticos por partir de uma perspectiva diferente, de um olhar diferente dos outros evangelhos. João, ele escreve o seu evangelho ainda no primeiro século, final do primeiro século, e como nos diz aqui no capítulo 20, se você puder abrir a sua Bíblia lá, em João capítulo 20, os versículos 30 e o versículo 30 e o versículo 31, nos trazem o propósito do evangelho de João. Diz assim: Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos nesse livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Então, esse é o propósito central do Evangelho de João. É revelar por meio de tudo aquilo que ele escreveu, dos sinais, dos milagres, que Jesus, ele é o Filho de Deus, que ele é o Redentor, que ele é o Cristo, que ele é o Messias, que ele é o Deus encarnado, que ele é o nosso Salvador. Para que creiamos nisso, para que o alicerce da nossa fé, para que o alicerce da nossa esperança e do nosso amor estejam de fato firmados no Senhor Jesus. Entretanto, irmãos, nos nossos dias, e assim também como nos dias de João, muitas heresias sutis eram levantadas que levavam as pessoas, assim como nos levam hoje, a reduzir a pessoa e a obra de Cristo. Caminhos que são caminhos heréticos e que muitas vezes eles se tornam, de certa forma, algo que contempla algumas expectativas do nosso coração. Por exemplo, uma pessoa chegou para mim um dia desse, a gente conversando sobre quem é o Senhor Jesus, e a pessoa disse assim: olha, Jesus para mim é um grande exemplo a ser seguido. Ele foi um homem extraordinário, ele agiu e nós devemos agir como ele agiu. Olha, nós devemos seguir nesse sentido os passos de Jesus. E conquanto Jesus de fato tenha sido e seja o nosso exemplo, ele seja essa pessoa que nós nos espelhamos para refletirmos aquilo que é o caráter dele, a vida dele, ele não é apenas isso. Conversando também com algumas pessoas, e isso foi num treinamento alguns anos atrás, a gente vendo essa questão da segunda pessoa da Trindade, a pessoa de Cristo, e a pessoa falou mais ou menos assim: olha, Jesus foi aquele que veio pagar o preço pelos meus pecados. E isso é verdade, mas não se trata apenas disso.
o que eu quero dizer no final das contas, irmãos, é que nós temos muitas vezes uma compreensão bem limitada, bem reduzida sobre o caráter de Cristo, sobre quem é Cristo. Nós não examinamos as Escrituras de forma completa para vermos toda a glória, toda a majestade, não apenas a humanidade, não apenas o exemplo, não apenas, e isso é bem suficiente, o sacrifício dele na cruz, mas quem de fato é o Senhor Jesus, todas as implicações da encarnação do Verbo eterno de Deus, tudo que estava envolvido nisso, toda a sua glória, toda a sua majestade, todo o seu poder. E João, ele tem esse desejo, e ele faz isso inspirado pelo Espírito, de trazer para aqueles irmãos lá do primeiro século ainda, como para hoje, a nós também que estamos aqui nessa manhã, esse norte, essa consciência de quem é de fato o Senhor Jesus. E aqui no capítulo 1 do Evangelho de João, nós já encontramos algumas definições bem fortes, bem radicais e poderosas sobre a pessoa de Cristo. João inicia dizendo exatamente aquilo que está escrito lá em Gênesis capítulo 1. Enquanto Gênesis começa, no princípio criou Deus os céus e a terra, João começa o seu evangelho dizendo que no princípio era o verbo. E a palavra princípio aqui se refere literalmente ao início de todas as coisas. Assim como Gênesis 1 fala que no princípio criou Deus os céus e a terra, João faz questão de dizer que no princípio era o verbo. O verbo existe desde o princípio. Na verdade, o verbo é eterno, ele estava no princípio com Deus, e por meio dele todas as coisas foram criadas. Ele diz, o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Essa primeira expressão, o verbo estava com Deus, ela se refere a uma expressão de intimidade. O verbo estava na presença de Deus, ou diante da face de Deus. Há uma relação íntima aqui. E perceba, irmãos, quando ele diz estava com Deus, não é a mesma pessoa nesse sentido. E aqui nós vemos essa afirmação da Trindade Santa. Ainda que ele fosse Deus, ele estava com Deus, ele estava diante da face de Deus. Ainda que ele fosse Deus, nessa relação de intimidade, cremos num Deus que subsiste em três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, mas que dentro dessa relação tão íntima e tão profunda, por desfrutarem da mesma glória, da mesma essência, da mesma majestade, eles formam um único Deus. Se você voltar os seus olhos, você vai perceber isso. Ele estava com Deus, diante da face de Deus, e ele era Deus, o próprio Deus. Colossenses no capítulo 1, texto que nós lemos aqui logo no início do culto, se você puder abrir a sua Bíblia lá, Colossenses capítulo 1. O apóstolo Paulo, seguindo essa mesma linha, a partir do versículo 15, Colossenses 1, a partir do 15, ele diz o seguinte: ele, falando de Jesus aqui, ele é a imagem do Deus invisível, é o primogênito de toda a criação. E de repente alguém aqui pega essa palavra primogênito para dizer que Jesus foi o primeiro de toda a criação e que Jesus foi criado a partir disso. Há algumas seitas heréticas que elas seguem por esse caminho, mas a palavra primogênito aqui, assim como mais na frente, quando Paulo vai falar no versículo 18, ele é o princípio e o primogênito dentre os mortos, Paulo explica para que em todas as coisas tenha ele a primazia. Tanto a palavra primogênito que é lançada aqui no versículo 15, quanto no versículo 18, elas trazem para Cristo esse sentido de que ele é o herdeiro, de que ele é o dono, de que ele é a pessoa principal em meio a todas as coisas, para em tudo ter ele a primazia. Jesus não foi criado, ele subsiste eternamente, ele é Deus de Deus, ele é eterno. E Paulo faz questão de dizer isso aqui: ele é o primogênito, ele é o herdeiro de toda a criação, pois em Cristo foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste.
E na sua própria oração, registrada em João no capítulo 17, o Senhor Jesus fala sobre isso também. João 17:5 diz assim: e agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse mundo. Com a glória que eu tive antes de ti, antes que houvesse mundo, com a glória que eu tive em ti antes que houvesse mundo. Então, irmãos, Jesus, ele é eterno. Ele desfruta da mesma essência de Deus, da mesma glória. Ele é Deus. E ao mesmo tempo ele é o Filho unigênito do Pai. Ele estava no princípio com Deus. João faz questão de enfatizar no versículo 2 essa verdade. Ele estava diante da face de Deus. Essa relação íntima, irmãos. E aí quando nós chegamos no episódio da cruz, quando Jesus ali na cruz, ele diz: Deus meu, por que me desamparaste? Nós temos uma pequena noção do significado de desamparo sofrido por Cristo ali na cruz. Porque Cristo existe eternamente com o Pai. Ele é Deus diante de Deus, diante da face de Deus, nessa relação íntima. E naquele momento na cruz, irmãos, quando Deus enxerga o seu Filho amado, Deus vê em Cristo a mim e a você. E naquele momento ali, Deus derrama sobre o seu unigênito toda a sua ira. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Deus estava punindo em Cristo todos os nossos pecados, ao ponto do Filho amado de Deus, Deus de Deus, olhar para o próprio Pai: Deus meu, por que me desamparastes? Ele estava no princípio com Deus. Quando nós, e se você puder abrir, Gênesis capítulo 1, para que a gente entenda de forma um pouco mais clara essa questão da Trindade em Gênesis 1, Moisés faz questão de deixar registrado para a gente aqui, inspirado pelo Espírito de Deus, essa ação trinitária na criação. Gênesis 1, versículo 1 inicia dizendo: no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. A palavra pairar aqui, ela só aparece 2 vezes no Antigo Testamento, e ela tem a intenção de mostrar para a gente que era como uma galinha que estava chocando os seus ovinhos. Ele está pairando, ele está dando forma, ele está alimentando a vida. Essa é a função do Espírito. E aqui então, no versículo 3, Deus diz: haja luz. E houve luz. E esse verbo, esse comando que sai da boca de Deus e que vai criar e estabelecer todas as coisas, é Cristo. É por isso que João, no seu evangelho, ele diz que o verbo se fez carne. E é por isso que Paulo afirma em Colossenses 1 que todas as coisas foram criadas por meio dele. Ele é o princípio, ele é o herdeiro de todas as coisas. Ele é esse comando que sai da boca de Deus. E porque o Espírito já tem chocado todas as coisas, já tem pairado sobre todas as coisas, ele vai agora e cria todas as coisas. E traz à existência tudo isso que a gente entende como sendo o mundo criado, tanto as coisas visíveis quanto as coisas invisíveis. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele não é só o Criador, não é apenas o Criador, mas ele é o dono de todas as coisas. Kuyper dizia que não há 1 centímetro sequer no universo, das coisas visíveis e das coisas invisíveis, que Cristo não tome posse e diga: isso é meu, que não pertença a ele. Então, irmãos, quando olhamos para Cristo, nós não estamos olhando para um coitadinho.
Quando nós falamos de Cristo, nós não estamos falando apenas de uma pessoa que tem um caráter, que tem uma moral, que tem uma ética perfeita. Nós não estamos nos referindo apenas a um exemplo de pessoa, mas nós estamos nos referindo aqui ao Criador de todas as coisas. O próprio Pai compartilha isso com Cristo. O Deus Pai, Criador, Ele dá ao seu Filho essa autoridade para criar e se tornar o herdeiro de tudo e de todos. Não existe nada nesse universo que não pertença ao Senhor Jesus. Então nós estamos falando aqui, João está falando para nós daquele que é, daquele que era e daquele que há de vir. João está falando para mim e para você do alfa e do ômega, do princípio e do fim. Todas as coisas subsistem nele. Elas só têm sentido, elas só têm coerência, elas só têm significado em Cristo. Nada fora dele tem algum tipo de significado. O próprio Jesus, ele se define mais à frente como sendo o caminho, a verdade e a vida. Não existe caminho fora de Cristo, não existe verdade fora de Cristo, não existe vida fora de Cristo. E esse ponto agora, a partir do versículo 4, então, João começa a tocar. Ele diz o seguinte: a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Ele começa a falar agora que houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Ele não era a luz, mas ele veio testificar a respeito da luz, para que, ou com a finalidade de que todos viessem a crer por intermédio dele. Ele faz questão de dizer, João, o evangelista, faz questão de afirmar sobre João Batista: ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz, que vinda ao mundo ilumina a todo homem. João começa a falar agora sobre essa luz que resplandece em meio às trevas, essa luz, ou a vida que estava nessa luz, essa luz que era a luz dos homens. E é interessante quando a gente olha para isso, principalmente quando a gente pensa em Gênesis 1, a partir do versículo 26, naquilo que Deus fala por meio de Moisés lá, que quando ele pensa em criar o homem, quando a Trindade se reúne ali agora para criar o homem, ela resolve criar o homem diferente de toda a criação. Porque ainda que toda a criação ela resplandeça a glória de Deus, o caráter de Deus, atributos de Deus são revelados em meio à criação. Entretanto, no homem é revelado algo diferente de toda a criação. O homem, ele é criado à imagem de Deus. O sentido de imagem de Deus aponta para a verdade bíblica de que o homem, ele não tem uma imagem própria, ele não tem algo que reflita a partir dele mesmo, mas ele foi criado, eu e você, nós fomos criados para refletir Deus na terra. Nós somos como que um espelho do caráter de Deus. Não existe uma bondade intrínseca na formação do homem, mas o homem reflete a bondade de Deus. Não existe uma justiça própria do homem, mas o homem reflete a justiça de Deus, o amor de Deus, a verdade de Deus. O homem reflete, esses são atributos de Deus que foram comunicados, ou que Deus faz questão de refletir no homem, para que o homem reflita em meio a tudo aquilo que foi criado. Tanto de forma social, tanto de forma no trabalho, de maneira cultural, quanto na sua própria adoração a Deus. É reflexo desse caráter de Deus. E a queda, ela surge como essa proposta enganosa de dizer assim: olha, vocês podem ser igual a Deus, vocês podem se tornar deuses, vocês não precisam refletir o caráter de Deus, vocês podem refletir a sua própria vontade, o seu próprio caráter, os seus sonhos, será a sua vida, serão os seus desejos, as suas propostas, e não mais de Deus. Então Eva se vê iludida em meio a tudo isso, ela toma da fruta, come, dá ao marido e ele come também. Só que a verdade que não foi contada pelo diabo, mas foi contada por Deus no capítulo 2 de Gênesis, é que eles morreriam a partir daquilo ali.
Não é que a imagem de Deus fosse retirada do homem. Deus ainda continua sendo a referência última para todas as ações humanas. Só que agora, nesse novo contexto de queda, o espelho que refletia apenas a glória de Deus, ele está maculado pelo pecado. E ele passa a duelar com Deus também, para refletir não mais o caráter de Deus, mas a sua vontade. A partir daí, expressões começaram a ser pronunciadas pelo homem. Por exemplo, a vida é minha, eu faço dela o que eu quiser. São os meus sonhos, é a minha vontade, não se meta na minha vida. O homem passou a, de alguma forma, pensar que pode assumir a vida a partir dele mesmo. O homem passou a crer nessa mentira de que a verdade, o pecado, o mal ou o bem pode ser definido ou pode ser discernido a partir da sua compreensão, mas não pode, irmãos. É por isso que o Senhor Jesus, quando vem, ele fala lá em Mateus capítulo 9, que ele percebe ali por onde ele caminha, nas aldeias, nos povoados, na cidade, gente aflita, gente exausta, gente cansada, como ovelha que não tem pastor. Porque de fato, irmãos, a vida cansa, o mundo cansa, e o coração se cansa, se perde em meio à ansiedade, se perde em meio a tantas outras coisas que vão tomando conta da mente, porque nós não conseguimos dar conta. E por mais que as pessoas aparentem uma felicidade aí fora, elas sempre precisam de alguma coisa que dê sentido à vida. É um novo carro, é um novo cargo, é um novo concurso, é uma nova viagem, é um novo amor, é um novo emprego, seja lá o que for. As pessoas vivem em busca disso. Só que Jeremias define isso como sendo uma corrida para se cavar cisternas que não retêm água, enquanto a fonte de água viva permanece jorrando. É como aquela mulher descrita aqui no Evangelho de João, no capítulo 4, que já havia tido 5 maridos e o que ela tinha agora não era dela. De alguma forma ela vivia cavando cisternas para encontrar para a vida dela, para o coração dela, amor, algum apego, algum elogio, algum sentido, algum significado. Quando Jesus diz para ela: olha, a água que eu tenho para lhe dar, essa água de fato saciará a sua sede. Só, irmãos, que o homem, ele crê nesse caminho de mentiras, e ele agora está morto em delitos e pecados. Ele está dentro de um sistema prisional, onde ele é governado pela opinião, pela cosmovisão do mundo, onde ele é governado pela visão maligna desse mundo, o príncipe da potestade do ar, o espírito que atua nos filhos da desobediência, como Paulo afirma em Efésios 2, e ele é escravo do seu próprio coração, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Ele passa a tentar discernir a vida e a pensar que consegue discernir a sua vida a partir dele mesmo. Só que a lua não tem brilho, irmãos, não tem luz própria, ela reflete a luz do sol. Ela, para ser plena, ela, para ter um significado de existência, um sentido de existência, ela precisa do sol, ela precisa refletir a luz do sol. Da mesma forma o homem. E é por isso que Paulo, em Romanos, no capítulo 3, diz: todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. O ser humano sem Deus, distante de Deus nesse sentido, ele perdeu a sua utilidade. Perdeu a sua utilidade. E Deus passa a desenvolver um plano redentivo. A história da redenção, onde começa por meio de um homem, de uma família, de um povo, até chegar a mim e a você, até chegar a minha vida e a sua vida. E Deus tem permanecido nesse caminho, seguindo esse curso redentivo, porque a intenção de Deus é que todos aqueles a quem Ele escolheu desde a eternidade cheguem ao conhecimento do seu Filho.
E é por isso que esse mundo é preservado, irmãos. Porque Deus a cada dia vai completando a medida daqueles que se entregam ao seu Filho. Mas essas são cenas do próximo capítulo, ok? Então domingo que vem a gente trabalha sobre essa questão. João fala então que essa luz, que essa vida que estava em Cristo, essa vida era a luz dos homens. Essa vida em Cristo era refletida no homem, como uma luz que invade o coração do homem e que passa a resplandecer na criação. E a partir do momento em que o pecado entra, a morte se estabelece. E essa vida que é em Cristo, ela é cortada do coração do homem. Essa luz que vinha e refletia, fazia com que eu refletisse o caráter de Cristo em meio a todos os meus envolvimentos na criação. Essa luz agora é cortada. E quando João então ele fala para mim e para você aqui no versículo 5 que a luz resplandece nas trevas, eu estava estudando esse versículo 5 e a gente vai percebendo que existe uma dificuldade na nossa tradução aqui. Há uma dificuldade na nossa tradução. E eu estive olhando e comparando várias traduções. E todas elas trazem essa expressão que as trevas não prevaleceram contra a luz, ou contra ela. Entretanto, William Hendrickson, que é um comentarista do Novo Testamento, ele diz que essa não é a melhor tradução. Porque a palavra usada aqui para prevaleceram, a palavra catalambano, olha só que palavra linda. De repente é um apelido que a gente, não estou brincando, gente. Mas essa palavra, ela tem um significado muito maior de apropriação. E aqui, no versículo 5, no versículo 10 e no versículo 11, nós vemos traçado um paralelismo. Principalmente por João ser um judeu, ele trabalha a mente dele foi treinada para trabalhar dentro de uma interpretação e dentro de uma escrita judaica. Então, veja comigo o seguinte, como fica essa tradução. Ele diz assim: a luz resplandece nas trevas e as trevas não se apropriaram dela. Perceba que há uma mudança drástica de interpretação. O fato das trevas não se apropriarem da luz, a nossa tradução aqui vai dizer que as trevas não prevaleceram contra ela. Então há mudança drástica de interpretação aqui. E quando nós olhamos o versículo 5, o versículo 10 e o versículo 11, veja agora o sentido de coerência nos três quando nós alteramos a tradução. As trevas não se apropriaram da luz. Primeiro. O segundo, versículo 10, a parte final. Ele veio para o mundo, o verbo estava no mundo, o mundo foi feito por ele, mas o mundo não o conheceu. O segundo paralelo então que João traça. E o terceiro paralelo, veio para o que era seu e os seus não o receberam. Então há uma coerência quando a gente afirma isso no próprio texto, de que as trevas, elas não abraçaram a luz. Assim como o mundo o rejeitou e como os seus o rejeitaram, as trevas não se apropriaram da luz. Elas não abraçaram a luz. Elas preferiram viver em trevas. Ela preferiu a própria treva. E é interessante que trevas aqui, ela não se refere, não é um substantivo abstrato, mas João tem a intenção aqui de apontar para algo que é real, para algo que é concreto. E aí quando você dá uma pesquisada na palavra trevas, principalmente nas palavras de João, você vai encontrar esse texto que nós lemos, você vai encontrar apenas um outro texto falando de uma parte escura como sendo escuridão,
Mas todos os outros versículos que João usa essa palavra trevas, por exemplo, João 8,12, de novo lhes falava Jesus dizendo: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Então trevas aí tem um sentido objetivo, tem um sentido de morte espiritual, de pessoas que estão distantes de Deus, de pessoas que estão mortas nos seus delitos e pecados. Capítulo 12, 35, respondeu-lhe Jesus: ainda por um pouco a luz está convosco. E aí ele se refere a ele mesmo: andai enquanto tendes a luz, para que as trevas não vos apanhem, e quem anda nas trevas não sabe para onde vai. 12:46, eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. E quando a gente vai para a primeira carta do apóstolo João, nós encontramos o seguinte, capítulo 1, versículo 5, ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é essa, que Deus é luz e nele não há treva nenhuma. Capítulo 2, versículo 8, todavia vos escrevo um novo mandamento, aquilo que é verdadeiro nele e em vós, porque as trevas se vão dissipando e a verdadeira luz já brilha. 2:9, aquele que diz estar na luz e odeia seu irmão até agora está nas trevas. 2:11, aquele porém que odeia seu irmão está nas trevas e anda nas trevas e não sabe para onde vai, porque as trevas cegaram os seus olhos. Então João aponta para essa realidade das trevas como sendo um estado concreto, onde aqueles que não conhecem a Deus permanecem cegos, não sabem para onde vão, estão perdidos em meio às trevas. E a luz ela veio, entretanto as trevas elas não abraçaram a luz. As pessoas rejeitaram a luz do mundo, assim como nos nossos dias continuam rejeitando. E entenda aqui esse sentido, meu irmão. As trevas elas se estabelecem todas as vezes em que não nos que nós não abraçamos esse sentido do senhorio de Cristo sobre nós. Quando nós não temos essa consciência de que Ele é Senhor e tentamos de alguma forma viver num estado de independência, de autossuficiência, de autonomia. Esse é o sentido de trevas que se apoderam do coração. São pessoas que de alguma forma tentam gerir a sua vida a partir de si mesmas, tentam discernir a sua vida a partir de si mesmas. A luz então, ela não foi abraçada pelas trevas, e as pessoas permaneceram nas trevas, caminhando em meio às trevas. João Batista então, ele vem para testemunhar dessa luz. Ele é aquela voz que clama no deserto e prepara o caminho do Senhor. Irmãos, quando nós olhamos para Cristo, quando nós olhamos para o Filho de Deus, quando nós percebemos de fato quem Jesus é, qual é o movimento, ou quais são os movimentos que acontecem no nosso coração? O que é que tem acontecido no meu e no seu coração, que atesta que de fato temos crido e conhecido que Jesus é o Santo de Deus? O que é que serve como testemunho na nossa vida, de forma prática, que atesta o senhorio de Cristo? Primeira coisa então aqui que João fala, como aplicação para a nossa vida. Em primeiro lugar, crer que Jesus vive na presença de Deus, ou diante da face de Deus, tem para nós um chamado do próprio Cristo, porque um dos propósitos de Cristo na sua encarnação, na sua morte e ressurreição, foi nos abrir um acesso certo, verdadeiro, à presença de Deus. Assim como Jesus vivia e vive na presença do Pai,
Nós somos convidados por Cristo a termos com Deus esse relacionamento íntimo por meio de Cristo. Nós somos chamados a viver na presença de Deus agora e olhar para Jesus, e quando nós confiamos a nossa vida a Jesus, nós não estamos confiando a nossa vida nas mãos de uma pessoa que não tem poder, de uma pessoa fraca, simplesmente um bom homem ou um bom exemplo. Quando nós confiamos a nossa vida a Jesus, nós estamos depositando a nossa fé, a nossa esperança e o nosso amor nas mãos daquele que tem todo o poder, nas mãos daquele que é o dono, é o herdeiro de todas as coisas, nas mãos daquele que criou do nada todas as coisas. Todas as coisas que existem, existem por meio dele e para ele. Eu contei esse testemunho aqui domingo à tarde. Domingo passado, Marcelo estava pregando aqui, e das muitas coisas que ele foi falando na pregação, uma tomou muito meu coração. A ressurreição de Cristo aponta para uma vida de fé. E ele contando ali daqueles momentos difíceis lá com Claudinha no hospital, que ele sai para orar. E eu contei aqui no culto da tarde que muitas vezes nós, como pais, nós não cremos na oração e usamos muito mais a oração com os nossos filhos para falar alguma coisa para os nossos filhos e não para Deus. Eu não sei se isso acontece com você. Se você é um pai crente, provavelmente não, mas comigo até domingo passado acontecia. Sabe quando você quer dar um recado para o filho e você fica orando assim: Senhor, dá a esse menino um coração obediente, faz com que esse menino obedeça mais a mãe, obedeça o pai, não brigue com o irmão, com a irmã, obedeça a tia na escola. Na verdade, a gente quer dizer aquilo para o filho e não para Deus, mas a gente finge que está orando ali, dizendo aquilo para Deus. E sabe, irmãos, a palavra domingo me fez lembrar que eu estou diante de um Cristo, que eu pertenço a um Cristo, que eu sirvo a um Cristo que tem todo o poder nas suas mãos. É importante que eu diga essas coisas para o meu filho, para ele, e não nessa oração indireta, né? Mas para ele, mas que eu entregue a Deus o coração dos meus filhos, que eu entregue a Deus o meu coração, o coração da minha esposa, o coração dos meus amigos, que eu entregue a Deus tanto as causas boas, quanto também as mais difíceis, aquelas que para os homens são impossíveis. Eu sei que eu estou diante de um Cristo, e eu pertenço a um Cristo que tem em suas mãos todo o poder, toda a autoridade, aquele que anda sobre as águas, aquele mesmo que estava na fornalha, aquele que diante do seu povo abriu o mar vermelho e fez o seu povo passar a pés enxutos. Eu vivo diante de um Deus que tem nas suas mãos todo o poder, que trouxe do nada à existência todas as coisas, e que contempla cada lágrima que é derramada no travesseiro, quando muitas vezes ninguém sabe do que aperta o coração. E Ele sabe. Lá no Egito, Ele chama Moisés e diz assim: eu ouvi o clamor do meu povo e desci para salvá-lo. Esse Deus que intervém na história, que é Senhor da história, que usa até as nossas quedas para a sua glória, que sabe todos os cabelos que estão na nossa cabeça, cada um deles contados. É diante desse Cristo que nós vivemos, irmãos. E a gente entende o propósito desse evangelho. Olha, todos os sinais que Jesus fez
Tudo aquilo que Jesus fez não é para que uma geração se levantasse agora correndo atrás de pão e de peixe simplesmente, mas é para que creiamos que Ele é o Filho de Deus, para que a gente creia no coração. E sem fé, irmãos, é impossível agradar a Deus. É necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. E como Paulo diz lá em Colossenses 1, Jesus é a expressão exata do ser de Deus. Ele é a imagem do Deus invisível. Então todas as coisas, irmãos, Jesus está no princípio lá em Gênesis 1. E é Ele quem encerra o cânon da Escritura. É Ele quem está lá em Apocalipse, fechando o cânon da Escritura. Toda a Escritura aponta para Cristo, irmãos. Toda a nossa vida, todo o sentido da nossa vida, o centro da nossa vida, todo o universo aponta para Cristo. E é isso que João posteriormente nos mostra lá em Apocalipse. A glória e o senhorio de Cristo e o louvor de todas as nações, de todos os povos, depositando diante dele toda a honra, toda a glória e todo o louvor, todo joelho se prostrando, se dobrando diante dele e reconhecendo que ele é Senhor. Queira esse joelho, queira se dobrar, não ou não, queira essa língua confessar ou não, mas vai confessar, porque não existe outro Senhor. Então creia, olhe para Jesus, o Verbo eterno de Deus encarnado, para revelar para mim e para você a glória do Pai. A glória do Pai. E um terceiro aspecto, como aplicação para a nossa vida. Quando a luz vem ao mundo, irmãos, a luz vem para ser refletida em nós. Porque a redenção que há em Cristo nos torna espelhos da glória de Deus. É o nosso coração, é o nosso ego sendo posto no seu devido lugar. Nós não somos deuses. Você não é senhor da sua vida. Você não sabe discernir entre a mão direita nem a mão esquerda, assim como eu também não sei. Nós não temos condições de acrescentar um côvado à nossa estatura. Nós não sabemos o que acontecerá amanhã. Somos como uma neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Nós não somos deuses. Isso deveria libertar o nosso coração, irmãos. Isso não deveria ser um peso para nós, porque isso revela que há um Deus, e que se há alguma bondade em nós, é porque nós estamos refletindo o caráter de Deus. Então bendito seja o nome do Senhor Jesus. Se há alguma justiça em nós, é porque nós estamos refletindo a justiça de Cristo. Então bendito seja o nome de Cristo. Se há alguma boa dádiva, se há algum dom perfeito, vem do Pai. É por isso que o apóstolo Paulo afirma na segunda carta aos Coríntios: nós temos esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não nossa, irmãos. Porque toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do Pai das luzes, em quem não pode haver sombra alguma, ou variação, ou mentira, ou qualquer outro pecado. Não pode haver. E nós passamos a viver então relacionamentos íntegros que glorificam a Deus. Nós passamos a desenvolver uma cultura do reino e uma vida espiritual que reflete toda a expectativa por estarmos para sempre na presença do Pai. É quando a luz se torna ou é apropriada e ela dissipa as trevas. A luz lá não foi apropriada por aqueles homens, eles não se apossaram da luz.
Eles preferiram permanecer em trevas. Mas se Deus nos fez compreender quem é Jesus, e se um dia Ele levou o nosso coração a entregar-se a Cristo, não queira assumir o controle. Não queira vestir roupas ou assumir uma postura que não pertence mais a você. Mas reflita aquele para o qual você foi criado para refletir. É Deus nos tornando, irmãos, aquilo que éramos em Gênesis capítulo 1, capítulo 2. É Deus restaurando em nós o propósito da sua criação. Então se renda a esse Deus. Se renda a esse Cristo, a esse Verbo eterno de Deus. Vamos orar? Feche os seus olhos, curve a sua cabeça. Quem é Jesus para você? Quem é Jesus para você? Nesse mês em que pensamos sobre o nascimento de Cristo, quem é esse menino que nasceu para você? Quem é? Ele está aqui nessa manhã e Ele quer abençoar a sua vida. Abençoar a sua vida. E se Ele tem chamado você a esse relacionamento com o Pai, a crer nele como o Criador de todas as coisas, aquele que tem todo o poder nas suas mãos, e a não mais tentar refletir a vida a partir de você, a decretar hoje aqui a sua falência, e dizer: Senhor, eu preciso de Ti. Saiba, irmão, que Deus, Ele quer abençoar você. Ele gosta de presentear aqueles que o buscam. Ele se faz achar por aqueles que o buscam de todo o coração. Está na hora de entregar a vida a Ele, de crer nele, o Verbo eterno de Deus, que se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, como do unigênito do Pai. Senhor, o Senhor conhece cada coração aqui nessa manhã, Pai. O Senhor conhece cada uma das histórias, das narrativas que estão sentadas aqui nessa manhã, daqueles que estão acompanhando pela internet. O Senhor conhece, Pai. E eu peço aqui, nos abençoe, Senhor, porque precisamos do Senhor. Vem aqui, Pai, ao nosso encontro. Nós cremos, Pai, na ação transformadora do Teu Espírito, que dá vida ao coração para que algo novo surja dentro de nós. Nós pedimos aqui, Pai, haja no nosso meio, Senhor. Produza luz, a luz de Cristo em meio às trevas, para que a gente possa refletir essa verdadeira luz e desfrutar dessa verdadeira vida que há em Jesus. Toma, Senhor, as preocupações, toma, Senhor, os medos, aquilo que diante de nós está indefinido, nos dá
segurança para caminharmos olhando para o Senhor, sabendo que o Senhor já preparou todas as coisas, que o teu amor nunca, jamais mudou nem mudará, e que o Senhor jamais desistirá de nós. Abençoa-nos, Pai. Consagramos aqui a nossa vida, o nosso coração diante do Senhor, no teu altar. Abençoe-nos, Deus, no nome de Jesus. Amém. Amém.